Não, eu tô gravando, eu tô gravando. Tá Os que não bom, estiverem obrigada. aqui, vai ficar disponível depois para vocês. Aí eu vou ver se eu consigo ou extrair de lá, ou então eu é, coloco no meu site, ou então deixo disponível para vocês aqui, sem problema nenhum. Tá? Mas está gravando. Tá bom, obrigada, Tá? professor. Na verdade, foi bom você ter falado, porque não estava gravando, mas agora já está gravando. Então, a partir do conteúdo já vai estar gravando, aí depois ele vai ficar disponível para vocês. Tá? Todas as aulas vão ficar gravadas, pode ficar sossegado. Tem gente me perguntando mais coisa aqui. Então, a Bárbara estava preocupada se tinha que aparecer aí alguma coisa. O quê? Quem é que tá? O Teodoro voltou? Ou não? Sim, professor, ele voltou, porque não só eu respondendo. Quer? Vontade divina. Ele está na sala novamente? Ele tá. Que beleza, esse rapaz eu tenho Salve, grande. professor. Aposto que você sentiu saudades de mim, não é mesmo? Com certeza. Oh, obrigado, obrigado. Cala a boca, Teodoro. Grande Teodoro. O que aconteceu, rapaz? Voltou? Coronavírus. Mas é por isso mesmo ou você tá brincando? É por isso mesmo, mandaram de volta. Ô, louco, rapaz. Seja bem-vindo aí, pô. Valeu, valeu. Quando eu vi você na lista ontem, eu falei, pô, será que é verdade ou estão falando coisa errada? Mas se você te voltou de novo aí, fico feliz, pô. Muito Pena que a obrigado. gente está nessa situação aí, mas isso a gente acredita que vai passar. Bom, podemos começar então? Bom, é o seguinte, o que eu ia falar para vocês? Bom, com relação a trabalhos, não vai ser para hoje, não vai ser para semana que vem, não, mas a gente deve fazer alguma coisa assim. Eu acho que voltar à aula mesmo, como eu estava dizendo no início, eu acho que só em agosto, presencialmente, eu acho que só em agosto. Eu acho que as escolas serão as últimas a serem retomadas aí, frente a esse momento que a gente está vivendo. Então vamos compartilhar aí a tela para a gente falar um pouquinho sobre a administração do capital de giro. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Tá bom. Então o assunto é capital de giro. E ó, algumas mensagens para vocês aí, ó. Então vamos dar início aí aos nossos trabalhos. A introdução é sobre capital de giro, tá? Então, antes de eu ler aí tem 3 partes aí, esse slide. O que vocês conhecem aí como capital de giro? Em linhas gerais, aí quem quer falar? Não precisa aparecer, não. Nem eu tô vendo, né? Porque eu tô com a tela aberta, tô com a tela cheia. O que vocês entendem aí por capital de giro? É aquele que você sempre tem que gastar. Pode falar? Professor, estão perguntando realmente no site. Não entendi. Como é Estão que é? perguntando se o senhor. Estão Se eu o quê? perguntando se o senhor vai disponibilizar o slide no site, como era antes. Vou disponibilizar. Todo o material vai ser pelo meu site. A única coisa que vai ficar aqui vai ser as nossas aulas.
tá? Então, assim, o material de apoio de vocês vai ficar no meu site. Eu vou deixar tudo disponível para vocês lá. Ok. Tá? Eu só não coloquei lá antes porque a gente não sabia quantas pessoas iam estar na sala, quantas pessoas iriam participar. Então, por isso que eu não coloquei lá antes. Mas já reafirmando, vai ficar tudo lá para vocês e as entregas das atividades vai ser tudo por e-mail. Aqui no Teams vai ficar só as nossas aulas e se eu não conseguir anexar o vídeo da aula no site, aí eu deixo disponível aqui no Teams. Caso contrário, eu vou tirar do Teams e vou jogar lá no site também. Lembrando que a lista de presença, por enquanto, eu não sei como que a ITEC vai estar fazendo, tá? Mas eles conseguem saber através de um relatório que a gente tem no Teams das pessoas que participaram e das pessoas que não participaram na aula. Tá? Então, isso é possível a gente saber. Mas eu, por enquanto, não vou me preocupar com isso. Eu vou desenvolver o conteúdo, solicitar as atividades para vocês poderem fazer as entregas. Será se você está assistindo ou não, aí, por enquanto, eu não tenho essa posição da ITEC. Então, eu não vou me preocupar se a pessoa está assistindo a aula ou não está assistindo a aula, se ela está presente ou não está presente. Isso eu não vou me preocupar com isso, não. Tá? Pelo menos nesse primeiro momento. Então, vamos lá. O que vocês entendem aí para o capital de giro? Eu acho que é aquilo que você tem que gastar sempre, sabe? Tipo uma conta de água. Tá. O que mais? Capital de giro pode ser o dinheiro que entra e sai da empresa, ou do residente. Dinheiro o quê? O dinheiro Dinheiro o que quê? entra e sai, o dinheiro que entra e sai da empresa. Pode ser considerado sim. Então aí a gente tem uma definiçãozinha que o capital de giro envolve basicamente as decisões de compra e venda de tomadas pela empresa, assim como suas atividades operacionais e financeiras. Então tudo que é a movimentação da empresa, que faz parte da sua atividade operacional, pode ser considerado capital de giro. Aí depois diz lá que também deve garantir a adequada consecução da política de estocagem, compra de materiais, produção, venda de produtos e mercadorias e prazo de recebimento. Então, essa entrada e saída de dinheiro é o que compra e o que vende na empresa, está tudo ligado a essa segunda frase aí que diz que deve estar ligado à política de estoque, compra de materiais, de produção, venda de produtos e mercadorias e prazo de recebimento. Tá? Então, tudo isso faz parte do capital de giro. E a importância do capital de giro varia em função das características da empresa, do desempenho da economia e da relação risco e rentabilidade desejada. Por que o capital de giro depende aí da função das características da empresa? Porque tem empresa que tem necessidade de ter mais capital de giro e tem empresas que têm menos necessidade de ter capital de giro. Qual a empresa que vocês acham atualmente, não diante da pandemia, tá? Diante da pandemia todas precisam de capital de giro, mas tirando essa situação, qual a empresa que mais precisa de capital de giro? Que sem capital de giro ela não consegue trabalhar. Tem uma que é rigorosamente necessária. Não é uma empresa, é um segmento, vamos chamar assim. Qual que vocês acham? Pode falar. Qual a empresa? Vocês estão me ouvindo? Fala que não, fala que Professor, Qual a Sim, empresa? estamos ouvindo. Mas parece que está todo mundo assistindo a televisão e jogando videogame, hein? Qual que é a empresa que necessita, para desenvolver as suas atividades,
de capital de giro. Sem capital de giro, ela não consegue trabalhar. Um segmento, não é uma empresa exatamente. É um segmento. Não é diante da situação que a gente está vivenciando, não. Qual que é o tipo de qual que é o segmento que sem capital de giro ela não consegue trabalhar? Tem um segmento que é, inclusive está em evidência aí. Não é o governo, não. Não é o governo. O de alimentos? Não. O de alimentos ainda consegue trabalhar sem capital de giro. Ele compra a prazo, paga a prazo. De água, de luz, Indústria? internet. Não. Tem uma que se não tiver, não sobrevive. Comércio? Não, Varejo. também não. Pô, Não você é sabe. indústria? Não é indústria. A indústria consegue trabalhar sem. Meio da saúde? Também não. A indústria, a saúde, todos conseguem trabalhar sem o capital de giro a qual eu estou me referindo. O comércio? Não, Produção? também não. Tem uma que se não tiver esse tipo de capital de giro, não consegue sobreviver. Falia. Não faço ideia. Faz, lógico que sabe. Força aí o Tico e o Teco aí que tá enferrujado, o Tico e o Teco. Fornecedores? A Não, bolsa de valores? também não. Meu Deus. Turismo? Não, turismo, esse aí praticamente é um dos que estão quebrando feio, né? Mas não é o Sim. turismo. Não é o capital de giro que está fazendo o turismo fechar. Banco? Bancos, muito bem. O banco, se ele não tiver dinheiro, ele quebra. Porque a mercadoria do banco qual que é? Dinheiro. Então ele precisa desse dinheiro para rodar o seu capital de giro. Se ele não tiver o dinheiro, que é a mercadoria que ele tem, ele não consegue sobreviver. Exclusivamente a área bancária. Claro que o banco não vai ficar sem dinheiro nunca, mas é só para vocês entenderem a necessidade do capital de giro para algumas empresas. Nessa época de pandemia, todas, mas o banco mais ainda. E é a que está maior em evidência nesse momento. Bom, vamos lá. Só faltou o banco, vocês falaram também. Falaram todos, né? Menos banco. Bom, capital de giro é a parte do investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo. Esses recursos estão alocados geralmente em estoques, no contas a receber, no caixa e no banco. É um conjunto de valores necessários para a empresa fazer os seus negócios acontecerem. Então, por que é importante o capital de giro? Porque sem o capital de giro, para alguns negócios, a empresa não consegue fazer girar o seu negócio. Tá? Então, o banco sem dinheiro, como é que ele vai emprestar dinheiro? Como é que ele vai vender a sua mercadoria? Se ele não tem capital de giro, que no caso seria o dinheiro. Tá? Por que o contas a receber é importante para o capital de giro? Pera aí, professor, eu não entendi. Repete a pergunta, por favor. Por que o contas a receber, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu até pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esses recursos ficam nos... Por que o contas a receber ele é importante para o capital de giro? Porque sem dinheiro que você recebe, você não consegue pagar as contas da empresa? Exatamente. E como que a empresa gera contas a receber? Vendendo o produto dela? Vendendo o produto dela, de que forma? Emprestando dinheiro. Não, vendendo a beleza. prazo? O banco é prestando... Isso, vendendo a prazo. Então, toda vez que a empresa vender a prazo, ela vai constituir um contas a receber. E aí, essa venda a prazo, ela precisa ter, geralmente, um lastro financeiro. O que é um lastro financeiro? Eu já falei isso para vocês.
Quando você vende a prazo, você constitui um contas a receber. Certinho. Se você constitui um contas a receber, para você receber esse contas a receber que você tem que ter um lastro financeiro. O que é um lastro financeiro? Para você não ter prejuízo, para você não ter risco de não receber. Você tem que ter um dinheiro guardado para não tomar prejuízo? Não. O capital de giro É uma garantia? é uma garantia, mas que garantia que é essa? Que lastro financeiro que você tem quando você constitui um contas a receber? Você tem que ter uma instituição bancária por trás disso para evitar com que você quebre. Que é o caso dos cartões de crédito, por exemplo. Não temos aí várias bandeiras de cartão de crédito? Vocês já viram alguma empresa de cartão de crédito falir? Não. Até tem, mas é difícil. Por quê? Porque ela vende para o cliente, ela dá o cartão para o cliente vai lá e gasta de acordo com o limite da sua capacidade. Por trás do cartão de crédito existe sempre o quê? Um lastro financeiro. O que é um lastro financeiro? É um banco que protege a administradora do cartão de crédito de não quebrar. Então o cartão de crédito está escrito a bandeira Credit Card, bandeira Visa, bandeira Elo. Cada bandeira dessa, quem é dono de uma bandeira dessa é um banco. Ou é o Itaú, é o Bradesco, ou é o Santander, ou é o Unibanco, o Unibanco não existe mais. Ou é o, que mais? A Caixa, ou é o Banco do Brasil, para evitar com que esse cartão de crédito, né, essa operadora de cartão de crédito quebre. Então, para a empresa vender a prazo, ela tem que sempre vender com lastro financeiro. Observe que hoje em dia não se tem mais venda a prazo via carnê. Até tem, mas é muito pouco. Por quê? Porque o carnê era o quê? Alta inadimplência. As pessoas não pagam. Se as pessoas não pagam, a empresa fica sem dinheiro. Ficando sem dinheiro, fica sem capital de giro. Aí o que acontece agora? As empresas forçam os consumidores a comprar aonde? No cartão de crédito sem juros, 10 vezes sem juros. Todo cartão de crédito tem um lastro financeiro. O que é um lastro financeiro? Uma instituição bancária por trás dela. Não precisa ser exatamente um Banco Itaú, um Banco Bradesco. Pode ser uma instituição, uma financeira, pode ser uma Crefisa, uma, sei lá, não lembro agora o outro nome aí, uma BMG, que também vai sustentar aquele cartão de crédito e vai pagar caso a empresa não receba do seu contas a receber. Entenderam? Sim. Sim, sim. Bom, aqui nós temos dois demonstrativos sobre, eu não sei se vocês viram isso em CEPOC, né? Mas, caso não, eu posso deixar mais claro para vocês para a aula. E é o seguinte, o capital de giro da empresa, de um lado está o azul, que está lá, AC, que é esse aqui, deixa eu marcar aqui. Esse aqui, que é resumido por esse demonstrativo aqui do AC maior que o PC. O que é o AC maior que o PC? O ativo circulante é maior que o passivo circulante. Então, quando a situação da empresa oferece que tem essa representação, significa que o valor que a empresa tem no seu ativo circulante, que representa os direitos e como é que eu posso dizer? Os bens e direitos que a empresa tem a curto prazo são maiores que as obrigações a curto prazo, que é o passivo. Que é essa parte aqui, ó. Quando esse azulzinho aqui que representa o ativo circulante for maior que o passivo circulante, que é esse que eu circulei agora, a empresa apresenta um bom índice de liquidez. Já do outro lado, está invertido. O ativo, que são os bens e direitos da empresa, está menor que o passivo circulante. Observe aqui que tem uma diferencinha aqui, ó, que é essa diferença aqui, ó. Quando o AC, que é o ativo circulante, for menor que o PC, passivo circulante,
existe um problema no índice de liquidez. Agora vamos explicar o que é isso. O que vocês acham que é? Vocês viram alguma coisa disso em CEPOC, de ativo circulante e passivo circulante? A gente viu de ativo e passivo, mas mais por cima, assim, sabe? Tá. Então tá bom. Então é assim, ó, o ativo e o passivo, então é só para não entrar muito no detalhe, o ativo é os bens e direitos da empresa e o passivo são as obrigações. Aí está dividido em ativo circulante, que é esse azul do lado esquerdo, e ativo não circulante, que não estou usando esse grupo, e depois nós temos no azul aqui ainda o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, passivo circulante são as obrigações a curto prazo da empresa, que é comparado com esse azul aqui, com o ativo circulante. Então, nesse caso, a empresa está numa situação favorável, e aqui no vermelho, a empresa está numa situação desfavorável. Tá? Aí, aonde que entra o capital de giro da empresa? Onde que vocês acham que está o capital de giro da empresa? No azul está dentro do ativo circulante. E no vermelho também está dentro do ativo circulante. A única coisa é que, neste vermelho, o ativo circulante é menor que o passivo circulante. O que significa isso? No vermelho, as obrigações a curto prazo é maior que os bens e direitos que a empresa tem a receber. O que a empresa tem e o que ela tem a receber. Aqui no azul, as obrigações a curto prazo é menor com relação ao que ela tem a receber e o que ela tem efetivamente de seus bens. Então, se a gente for olhar pelo capital de giro da empresa, aonde que apresenta a melhor situação de liquidez? Aonde que apresenta a melhor situação de capital de giro para a empresa? Exatamente nesse demonstrativo aqui. Azul. No azul. Tá? O vermelho, a situação é mais complicada. Muito bem. Agora, o que significa índice de liquidez? Quem quer dar um palpite aí? Está ligado ao que eu estou falando. Índice de liquidez nada mais é que a capacidade de dinheiro suficiente que a empresa tem para saldar as suas obrigações a curto prazo. Então, tudo que ela tiver a curto prazo, a parte azul aqui que eu estou mostrando para vocês do lado esquerdo, ela tem mais dinheiro suficiente para pagar as suas obrigações a curto prazo. Então, vamos supor, se ela tivesse que fechar a empresa hoje, a situação azul ela é mais confortável com relação à situação vermelha, porque a azul ela conseguiria pagar as suas obrigações a curto prazo. Já na parte vermelha, as obrigações estão superiores ao que ela tem que pagar, ao que ela tem disponível para pagar. Então, o índice de liquidez está comprometido em relação ao vermelho e em relação ao azul. Tá? Então, liquidez ela é exatamente o quê? É a falta de capital de giro que a empresa tem. Atualmente, com a situação que nós estamos vivenciando, a grande maioria está na parte vermelha. Porque, como não estão vendendo, não estão nem tendo dinheiro em caixa, nem tendo dinheiro em banco, e nem tampouco constituindo contas a receber. Quem está conseguindo vender via online, né, no seu e-commerce, está conseguindo, está tentando pelo menos equilibrar essas situações. Agora, aquela empresa que está de fato parada totalmente, consequentemente, está entrando nesse índice que está em vermelho aí que eu mostrei para vocês. Então está faltando liquidez. Quando vocês ouvirem essa expressão liquidez, é que está faltando capital de giro. Tá bom? Vamos lá. O estoque de uma empresa é formado e mantido em função das necessidades do mercado consumidor. Quanto maior a necessidade de investimento em estoques, mais recursos financeiros a empresa deverá ter. É função do ciclo de caixa da empresa. Quando o ciclo de caixa é longo, a necessidade de capital de giro é maior. Assim, a redução do ciclo de caixa, em resumo, significa receber mais cedo e pagar mais tarde. Deve ser uma meta da administração financeira. Lembra que eu falei para vocês logo nas nossas primeiras aulas que uma empresa, para que ela tenha liquidez, aproveitando agora que eu expliquei o que é liquidez, para que ela tenha capital de giro, o que é necessário que ela tenha? Que ela possa sempre receber mais cedo e pagar
mais tarde. Se a empresa conseguir ter esse ciclo de caixa, dificilmente vai faltar capital de giro. Pagar a longo prazo e receber a curto prazo. Agora, por que vocês acham que o estoque, empresas que trabalham com mercadorias ou produtos, seja qual for o ramo, ele tem total impacto no capital de giro de uma empresa? Como ele diz aqui, ó, a função do ciclo de caixa, quando o ciclo de caixa é longo, a necessidade de capital de giro é maior. Estou fazendo de baixo para cima, tá? Quanto maior a necessidade de investimento nos estoques, mais recurso financeiro a empresa deve ter. Por que o estoque tem total influência no capital de giro das empresas? Porque você não tem que produzir mais produtos. Porque o quê? Você não tem o quê? Você não tem que produzir mais produtos porque já estão prontos, aí é só você vender? Não. Não é por isso. Isso é uma... Se você tem estoque, para você transformar isso em capital de giro, você precisa vender. Então, o estoque tem total impacto no capital de giro, porque se você tem estoque, você precisa vender. Como é que você faz capital de giro com estoque? Como é que a gente faz capital de giro com estoque? Vendendo. E vendendo de que forma? Pode ser à vista e pode ser a prazo. Se eu vender a prazo, eu vou ter o quê? Um contas a receber. Só que se eu vender a prazo e tiver um contas a receber, eu tenho que ter aquilo que eu expliquei inicialmente. Eu tenho que ter um lastro financeiro. Senão eu estou vendendo, estou deixando de ter o meu estoque, que faz parte do meu capital de giro, porém eu estou constituindo um contas a receber, que se eu não tiver um lastro financeiro, eu posso ter uma inadimplência e não receber sobre esse valor. Eu paguei por aquilo, ou vou pagar por aquilo, e não vou receber por aquilo. Então, por que o estoque tem total impacto no capital de giro? Porque eu preciso vender pode ser à vista ou a prazo, não tem problema, desde que, se eu vender a prazo, eu receba mais cedo para pagar mais tarde. Porque se eu vender e receber mais tarde e pagar mais cedo, de novo eu vou ter problema no meu capital de giro. Eu vou ter necessidade de capital de giro. O que é necessidade de capital de giro? Se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que pedir emprestado. Pedindo emprestado, eu tenho juros que eu tenho que pagar nessa operação. Então, por que o estoque tem total influência no capital de giro? Que eu tenho que ter um estoque suficiente para eu manter a empresa funcionando. Eu não posso me estocar ao máximo. Eu tenho que ter um estoque suficiente para eu manter o meu negócio funcionando. Então, nem sempre comprar muito, falar, eu tenho que comprar para aproveitar o preço. Tem empresa que faz isso. Se for produto perecível, tem o problema de estragar. Se for produto de moda, tem o problema de cair da moda. Imagina as empresas que trabalham aí com... Ou então fazer promoções, né? Então, essas empresas que trabalham com roupas, roupa de calor, roupa de frio. Eu já até dei um exemplo para vocês aí já, com relação a empresas que trabalham com produtos sazonais. No caso aí esse ano foi um ano bem atípico com relação a isso, a Páscoa. Eu posso comprar muitos ovos? Não, não vai vender. Se você não vai vender, o seu dinheiro vai ficar parado. Se o seu dinheiro ficando parado, você investiu num item do seu ativo, que é o estoque, que não vai ser transformado em dinheiro. Não sendo transformado em dinheiro, você vai ter problema com relação à liquidez. Tendo problema com relação à liquidez, vai ter necessidade de capital de giro. Então, o que as empresas fizeram esse ano, principalmente diante da pandemia? Compraram o mínimo de ovos de Páscoa possível, para evitar de fazer estoque e perder dinheiro daquilo que não ia vender. E se fosse vender também depois, teria que vender com preço bem abaixo daquilo que talvez ela pagou. Então, é mais um dos motivos que o estoque tem total influência no capital de giro. Por isso que é importante saber como conduzir
o estoque dentro das empresas. Ficou claro? Sim, professor. Professor, tenho uma dúvida. Em relação a pagar mais tarde, a pagar mais tarde, isso não pode causar um problema com os produtores e isso acabar desestabilizando todo o mercado, porque tipo, você não vai ter mais quem produzir. Então, você não vai ter de quem comprar e acaba. Não, eu concordo. É claro que isso não é assim, pagar mais tarde tem que estar de acordo com quem está te fornecendo. Você é produtor de, vamos dizer aí, que você vai fabricar alguma coisa que, sei lá, você vai fabricar, você vai produzir, vai vender roda de, sei lá, de caminhão. E eu forneço parafuso para você, poder fornecer, para você vender a sua roda de caminhão. Então você vai comprar parafuso de mim. Você vai falar, Procópio, é o seguinte, ó, eu preciso fazer minhas vendas aqui de roda para caminhão, mas eu vou precisar de 1.000 parafusos. Só que eu só consigo te pagar em 90 dias. Eu vou falar, pô, Vitor, é o seguinte, cara, eu preciso receber no máximo em 40 dias. Pô, cara, mas aí eu não consigo, porque eu não tenho como receber do meu cliente. Então existe o quê? Um acordo comercial. Eu entendi, tem que ter uma negociação. Tem que ter uma negociação, exatamente. Eu sou seu fornecedor, você é meu cliente. Você fala para mim, ó, eu consigo te pagar em 90 dias. Eu vou falar, eu consigo só no máximo em 40. Aí você fala, bom, então eu não consigo trabalhar com você. Beleza, eu vou tentar outro cliente. Porque você vai querer um prazo maior e eu preciso de um prazo menor. Se existir um acordo nisso aí, tá fechado entre um e o outro. Algumas empresas algumas empresas fazem dessa forma. Para quê? Para existir um meio termo. Então você quer em 90 e eu quero em 40. Então vamos fechar em 60 dias? Eu posso falar, bom, beleza, eu aumento 20 para receber, porque ele é um cliente bom, e você fala, bom, eu diminuo em 30 o que eu tenho para pagar, mas pelo menos eu ganhei mais 20, entendeu? Então existe um acordo comercial para ajudar ambos. É dessa forma que funciona o mercado. Tá? Aí não vai falir. Entendi. Obrigado, professor. A não ser que você seja um cara grande e eu seja um cara pequenininho. Entendeu? Aí você fala assim... Aí eu pisa. Aí você pisa, exatamente. Aí ou eu aceito e recebo em 90, ou eu não aceito e posso quebrar. É o que está acontecendo hoje com a pandemia, entendeu? Ou os caras vão aceitar a fazer, ou então os caras vão fechar, infelizmente. Bom, só vou falar mais esse aqui. E aí eu paro aqui no 12. Bom, entretanto, a redução do ciclo de caixa requer a adoção de medidas de natureza operacional envolvendo o encurtamento dos prazos de estocagem, produção e operação e vendas. O cálculo através do ciclo financeiro possibilita mais facilmente prever a necessidade de capital de giro em função de uma alteração nas políticas de prazos médios ou no volume de vendas. A gestão do capital de giro é um dos aspectos mais importantes para a saúde financeira da empresa. Tá? Então, o que é importante deixar claro, mais uma vez, que eu tenho falado desde o início das nossas aulas, é que o dinheiro é extremamente importante dentro das empresas. E agora mais do que nunca, tá? A gente pode até fazer alguns trabalhos, eu já estou até pensando em algum trabalho relacionado com nesse momento que a gente está vivenciando, né? Como que as empresas vão fazer para ter uma saúde financeira diante desse momento difícil? As pequenas empresas, as grandes empresas eu nem digo, porque muitas estão paradas aí e estão ganhando dinheiro mesmo com a paralisação. E as pequenas empresas, como é que elas vão definir o seu capital de giro? Como que elas vão sobreviver aí? Como é que vai ficar a saúde financeira diante desse momento que a gente está vivenciando, né? Elas não conseguem nem estipular políticas de prazo médio de recebimento, nem volume de vendas, porque as coisas estão tão paradas. A gente vai calcular aí ciclo financeiro, ciclo operacional, tem umas formulazinhas aí que eu vou mostrar para vocês, como que a empresa calcula o ciclo operacional, ciclo financeiro, ciclo econômico. Isso faz parte aí do decorrer das nossas aulas aí posteriores, tá? Então, por enquanto é só conceito mesmo, mas como é que a gente consegue chegar, qual que é o nível bom, qual que é o nível ruim, sempre sabendo que é aquilo que eu sempre reafirmo a vocês,
receber antes e pagar depois, mas às vezes essa continha não vai fechar. Às vezes a diferença entre o receber e o pagar é a diferença de 1 dia, 2 dias. É muito apertado para a empresa, porque se ela tiver um calote, ela pode ficar devendo, aí tem que negociar com o fornecedor. Exatamente a pergunta que você me fez, Vitor, agora há pouco. Tá? Então, a gente vai estar passando para vocês aí como é que vai ser aí para calcular esses modelos de ciclos que as empresas utilizam para não ficar sem dinheiro e evitar pegar dinheiro emprestado. Encurtar prazo de estocagem, então tem empresa que compra somente aquilo que ela vai vender, ela não fica segurando estoque, porque isso acaba empatando dinheiro e em vez de ela ter uma rotatividade desse estoque, é dinheiro empatado. Então ela compra e vende, compra e vende, compra e vende, né? Evita de gastar, investir dinheiro em estoque, né? Você vê quer ver uma empresa que trabalha muito com isso para evitar até desperdício é o McDonald's. O McDonald's hoje ele faz o quê? Produto sob demanda. Ele não fica mais produzindo lá um monte de lanche, um monte de coisa lá e jogando fora. Ele pode até ter uma perda, mas hoje em dia o que ele faz? O cara foi lá, fez o pedido no caixa, ele vai lá e manda fazer. Foi lá, pedido no caixa, vai lá e manda fazer. É assim que eles funcionam. Até porque existe também o just in time, tudo isso está ligado a esse processo. Mas mais do que isso, também é pensando na parte financeira da empresa, porque ele não pode ficar fazendo muitos lanches e não vendendo, e isso acaba desperdiçando, e se está desperdiçando, está perdendo dinheiro também aí e impactando diretamente o seu capital de giro. Bom, gente, eu vou parar nesse aqui, assim vocês podem almoçar. E aí, na próxima aula, a gente continua a partir desse slide. Fechou? Tá bom, professor. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Falou, professor. Bom almoço aí. Valeu, obrigado. Tchau, professor. Falou. Bom final de tarde. Falou, professor. Valeu, obrigado. Tchau, professor. Falou, amigão. Tchau, pro bom almoço. Falou, obrigado.